Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e Mornings of Our Coffee and the Contemplation. Salve, salve galera que nos ouve. Aqui quem vos fala é o Felipe, diretamente da PV para o Mundo. E amigos não mentem, e é por isso que todo mundo mente pra mim. Pesado. Fala galera, aqui é a Laile falando diretamente de Louveira. Acho que eu prefiro observar as pessoas do que falar com elas. Aqui é o Mandrake, o profeta do caos. E o mago do Will não tinha nível pra vencer o Demogorgon. Aqui é o Tio e eu também gosto de waffles. Bem-vindos a mais uma leitura de recados e e-mails. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e de novo comigo a voz mais sexy de Louveira. Olá, eu sou a Laile, novamente representando Louveira com a minha voz super sexy aqui, que na última vez da gravação do Halloween já fui eu. E ainda tenho que te falar que eu ainda não pensei em nenhuma música pro Felipe, cara. Depois de todo esse tempo eu ainda não pensei numa música resposta. Então, nossa última gravação foi o podcast 20, especial de Halloween, baseado em fatos reais. Bom, nesse podcast teve o Felipe Lopes, a Laila, o Mandrake, o Marcelo Tio e eu, né? Então, lembramos altas histórias, né, Laila? E é algumas histórias que, se você escuta, você fala, é mentira, não aconteceu. E eu vou te falar, na hora de dormir, deu aquele medinho de dormir com a TV ligada, assim, sabe? Deu gaveta abrindo, deu altas paradas durante a gravação. E o bacana é que não teve pauta, né, dessa vez, foi bem solto. Foi bem gostoso, né? Foi tipo aquelas goosebumps, sabe? Aquela roda, faltou uma roda na fogueira, assim, todo mundo contando uma história de terror. A diferença é que realmente aconteceram, foi né? Bem maneiro. Então, agradecemos também a todos que nos ajudam curtindo e compartilhando os nossos posts. E é isso aí, galera. Continue nos acompanhando. E você que está ouvindo e ainda não conhece o nosso site, acesse distopiarastreada.wordpress.com e curta a nossa página no Facebook, Distopia Rastreada. E se você quiser mandar críticas ou sugestões, pode mandar tanto para o nosso e-mail, que é contato@distopiarastreada@gmail.com, quanto na nossa página, no próprio site, que a gente vai comentar aqui na próxima leitura. Valeu! Joyce is very upset. Flo, we've discussed this. Mornings are for coffee and contemplation. Chief, she's Coffee in your... and contemplation. Flo. Então, galera, Stranger Things é uma série original agora da Netflix, lançada agora em 2016, e ela é dirigida e roteirizada pelos irmãos Duffer. Cara, então, Stranger Things é considerado por muitos aí como um híbrido. É como se fosse o roteiro escrito por Stephen King, os efeitos especiais do Steven Spielberg e a trilha sonora do John Carpenter. Cara, é exatamente isso, porque se você ver bem, a produção de Stranger Things é muito idêntica às músicas temas dos filmes do John Carpenter. Ano passado a gente gravou um especial só dele. Se você quiser ouvir, tá o link aí no post, sobre o John Carpenter e os filmes dele. Uma coisa muito curiosa das trilhas sonoras do John Carpenter é o quê? É a marcação muito forte do contrabaixo e de todo o som grave da música, na verdade. Ela tem um compasso, uma batida, que é muito peculiar. Por exemplo, Halloween, tem aquela música, tema deles de... Você percebe isso na introdução do Stranger Things, que é... Eu reconheci também, né, a batida musical na abertura da série, só que eu acho a introdução, é óbvio que tem a referência aos filmes do John Carpenter, mas a música me lembra muito mais o tema de Blade Runner. Exatamente.
é inacreditável. Então, voltando à série, ela apesar de ser de 2016, né? Ela é ambientada na década de 80, mais precisamente no ano de 1983. Bom, o enredo principal conta a história do desaparecimento de um garoto, o Will, que acontece misteriosamente na pequena cidade de Hawkins, Indiana, nos Estados Unidos. E esse desaparecimento faz que os amigos dele participem de uma busca meio maluca, assim, para poder encontrar o amigo deles, né? Aí no meio do caminho eles acabam encontrando uma menina com poderes telecinéticos. Com essa história, né, de Stranger Things. Cara, e assim, a série a gente dá um desconto porque ela é... Como muita gente está dizendo, ela é uma homenagem sim, ela é uma coxa de retalho sim, ela não é uma história independente, totalmente original, não é, né? A gente tem que, apesar da série ser muito boa, a gente sabe que muita coisa ali é literalmente retirada de vários filmes, né? Eu acho que ele foi feito, eu acho, mais pra ter essa nostalgia, né? Porque ele é lotado de referência, tipo, direto, tem referência com pôster, com fala, tipo, até... coisas mínimas, tipo um policial lendo o Cujo, por exemplo, coisa mínima, que pouca gente repara. Mas tem gente que tá lendo o livro do Cujo, são tipo, várias referências, que é muito lindo, que dá o charme na série toda. É fantástico, né, cara? E até gera uma paranoia, assim, de uma galera, porque às vezes tem umas referências que, na verdade... surgiu sem querer, né, cara? Tipo, não é uma referência direta. Vangelis, por exemplo, a banda que faz toda a trilha sonora de Blade Runner. Lembra bastante. Então, cara, tem uma referência que o povo diz aí. Um monte aqui. Tem uma referência que é bem curiosa, assim, que... É porque eu sou muito fã de filme de ação, então eu acabei descobrindo essa cena. A cena que o menininho, o Meia-Noite, como é que é o nome dele, gente? Eu só lembro do nome dos moleques assim, Meia-Noite, Sem Dente, Cara de Sapo. Meia-Noite. E o viadinho, né? Tá, peraí, qual que você tá falando? Quem é o Meia-Noite? É o Will Byers? Não, cara. É que tem um bullying lá, que eles chamam. É o bullying, cara. E antes de eu... Então, é o Lucas. É o Lucas. É, o negro, o menino negro, o único. É o Chris da escola. É o Chris. Antes da gente aprender o nome dos caras, já soltaram essa, eu memorizei, velho. Só pra falar, o Lucas, Will, o Mike e o Dustin, né? E a Eleven. O Lucas tem uma cena que ele tá meio comando para matar, cara. Que ele põe uma faixa camuflada, pega... Cara, eles compararam a cena do Comando para Matar do Arnold Schwarzenegger e essa cena dele se preparando. Cara, é idêntica, mas não foi do filme, sacou? Isso é meio que uma paranoia do pessoal, foi pegando. Não, isso aqui é de tal filme. E na verdade não era, cara. Na verdade foi um pedido do menino poder pôr aquela faixa camuflada, porque ele achou maneiro, entendeu? Não foi nenhuma coisa pensada pelos diretores, nada disso. Mas tem muitas referências, né? O pessoal é paranoico, fica atrás. Fica tipo, não, isso é do Comando para Matar. Não, cara, não é. Às vezes ele nem sabe de onde veio exatamente, né? Ele viu em outras obras, mas viu. E, cara, as crianças, elas não entraram às cegas nessa série, não. Posso dizer assim, intimadas a ver filmes como Conta Comigo, Os Goonies, Poltergeist, sacou? Para eles poderem ter referência de como que seriam os diálogos, como que seria a forma deles agirem durante a série. E, cara, tão de parabéns, né, cara? Artistas mirins, assim, que a gente não vê há muito tempo, né? Com tanto talento. Sim, eles são excelentes. Teve um programa, se eu não me engano, numa rádio, que chamaram o Daniel Radcliffe, né, o Harry Potter, um dia, para fazer entrevista. E no final da entrevista, perguntaram para ele se ele já tinha assistido Stranger Things. E ele falou que adora, que tipo, assistiu, que ele é super fã, que ele aplaude todos os atores mirins por causa que ele sente vergonha dos filmes do Harry Potter, porque ele se acha um lixo. Ele falou que ele odeia, que ele tem vergonha da atuação dele como criança. E ele falou que ele sentia falta dessa crianças que sabem atuar, sabe? Eles passam emoção, eles sabem atuar, eles são incríveis. E no dia seguinte, no mesmo programa, as crianças do Stranger Things foram ir lá e perguntaram se eles gostavam de Harry Potter e aí soltaram o play do Daniel Radcliffe, tipo, elogiando eles. Eles ficaram super felizes, foi muito bonitinho. Cara, então...
essas crianças não caíram tão de paraquedas assim nessa série, não. Tanto que o Matarazzo e o Caleb, que fazem o Dustin e o Lucas, cara, os malucos são da Broadway, velho. Muito antes de ter entrado na série aí, eu fiquei de cara, velho. Se eu não me engano, eles faziam uma peça chamada Os Miseráveis. Agora, vou te falar o seguinte. Se isso fosse um filme de terror, o personagem do Caleb já tinha morrido faz tempo. Não pelo fato dele ser negro, mas porque ele é o desesperado. Ah, ele é vacilão demais, velho. Ele é vacilão demais. Eu pensei muito isso durante a série inteira. Felizmente eu não consegui pesquisar sobre todos, mas a maioria deles, além, claro, da Millie Bobby Brown, que é a queridinha aí da galera. Que, convenhamos, deve ser uma anã, né? Disfarçada de criança. Caramba, cara. Não, porque ela atua muito, muito, muito bem pra uma criança, cara. Sério. O problema pra mim é que ela não falou muito, cara. Ela é o personagem mais interessante e ela praticamente sussurrou o seriado inteiro. Isso que eu achei meio... Ai, que merda. E ela consegue te passar tudo que ela precisa sem falar. Sim. É, mas eu queria que ela falasse mais, cara. Porque ela que fez a série acontecer e girar, né? Então dela ser B10 é o fato dela não falar mesmo. Exatamente. Então, Felipe, tu tá me dizendo que tu não gosta de Charlie Chaplin aí? Nossa, tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Chaplin era mudo, pô. Chaplin era mudo, cara. A menina sussurra, cara. Sabe que naquela época não era cinema mudo mais. O cinema já tinha som, já tinha voz. Era a escolha estética do Chaplin, Eu sei, né, mas... no Carlitos. Cara, Você quer ver outra referência? Assim, não tô cara, falando que é uma referência pra série, mas um outro personagem que era pouco antes disso, mais final dos anos 70 ainda, que ele era o caladão. Ele quase não falava nas histórias, nas HQs, ou falava pouco, na verdade, e se tornou queridinho já desde aquela época, o Wolverine. Eu acho que eu entendi o que o Felipe quis dizer. Que ele queria... Na verdade, ela teve muita participação, mas ele queria que ela tivesse mais falas, é isso? É, algo assim, sabe? Só que o problema é que o personagem dela, ele não tem muita capacidade nem de fala, pra te falar a verdade. Você vê, ela foi criar, ela é meio que um ratinho de laboratório, você vê. Eleven, porque ela é o 11º experimento. Ou seja, ela passou um perrengue desgramado ali até conseguir... E uma pergunta a vocês, o doutor lá, ele é ou não o pai dela mesmo? Eu fiquei nessa dúvida, cara, até a série acabar e ainda eu tô nela. Ela chama ele de pai, porque ele cuidou, mas eu acho que ele não é pai dela, não. Eu acho que Eu não. acredito que não também. Durante a série fala que ela não conheceu a mãe, né? Porque ela foi tirada da mãe. Mas aí não engravidou a mãe dela, não? Eu acho que ela, assim como outros ali, tinham ele como referência paterna, porque provavelmente isso facilitava o trabalho dentro do laboratório. Tanto é que, se eu não me engano, o rapaz que entra no mundo invertido, lá que nós vemos ele entrando, e não volta, se eu não me engano, ele chama o cara de pai também. E vai saber se aquele ali não era o 10, o 9, fosse algum outro número antes da Eleven, né? A Eleven tem uma pequena menção a quem é a mãe dela em um dos episódios. Que a mãe dela tá sequelada e tal. Que a mãe dela parecia que era tipo uma riponga, né? Ela experimenta. Não menção não, né? A mãe dela aparece mesmo. Não, sim, mas é bem rápido, porque aparece mais a irmã da mãe dela, né? Que fala assim, você pode tentar falar com ela, mas ela não vai te responder. Porque ela tá vegetando, né? Porque, tipo assim, ela parece que era uma riponga doida lá, e ela experimentou uma droga diferente lá, e acabou aquilo zoando a cabeça dela, né? Só que, cara... Eu não sei, bicho, ficou meio no vácuo isso aí, se ele é o pai dela mesmo ou não. Então, eu ainda tô nessa dúvida, não tá totalmente claro. O próprio seriado, ele deixa muita coisa aberta, ele não dá umas explicações. Pelo fato de ser 8 episódios, aí ele não fechou muita coisa. Talvez ele deixou em aberto pra segunda temporada, pra deixar em aberto e pra depois explicar. Ou não quis mesmo, eu não quis deixar mesmo, cara. E assim, por mais que eu tenha odiado essa mesma justificativa em Lost, porque Lost pedia explicações, Stranger Things não pede explicações. Lembra muito obras do Stephen Hawking. Errou! Do Stephen King, em que há elementos sobrenaturais que esquece, ele não vai explicar, né? Ele tá lá, ele é um elemento de roteiro, mas esquece que você nunca vai descobrir aquele mistério. Ele é taxado por muitos como história chata, demora demais, mas não. O grande lance do Stephen King é o seguinte... É o caminho, cara, não o resultado da coisa, sacou? O grande massa do Stephen King é a descrição, jornada, né? É aonde ele te situa na história de uma forma muito foda, cara.
The Demogorgon! We're in deep shit. Will, your action! I don't know. Fireball! They'd have to roll a 13 or higher. Too risky. Cast a protection spell. Don't be a pussy. Alguém já jogou Dungeons and Dragons? Opa, ontem. Eu jogo até hoje. Melhor introdução ever de série, né, velho? Cara... Só que assim, cara, aquele lá é o primeiro, né? É o Dungeons and Dragons original. Errou! Não, aquele é a edição número 2 ali. Que você tinha as miniaturas. Você só conseguia jogar usando miniatura ainda. Porque, na verdade, é o primórdio do RPG. Quando ele ainda era praticamente um jogo de tabuleiro, né? No começo, o RPG ele tinha muito pouco de interpretação. A maior parte do jogo ele tava no tabuleiro, né? Aquele tabuleiro ali ele mostrava, por exemplo, quantas casas o personagem podia andar, qual o alcance da arma, indicava quantos quadrados, que na verdade acho que não eram quadrados, eram hexágonos, quantos hexágonos... Não, eram quadrados. Eram quadrados. Lá eram quadrados já? Eu tenho a primeira edição de D&D aqui. Carteirada agora, velho. É muito legal, ali é pra quem é de não só pra quem gosta de RPG e às vezes cresceu jogando RPG, mas é pro cara que é de RPG assim, de raiz ainda. Pois é, assim que chegou na cena de... E aí, o que o mago do Will vai fazer contra o Demogorgon? Que levantaram a possibilidade dele lançar a bola de fogo, né? Se ele podia lançar a bola de fogo, provavelmente, se sugeriram isso, devia ser a magia mais poderosa que ele tinha, né? Automaticamente eu sei que ele não tinha nível pra vencer o Demogorgon, o grupo dele. O grupo dele tava destinado a ser estraçalhado, mas... Narrador bonzinho, né? Não, mas por que? O mago é o... Qual é a explicação? Porque em D&D, todo personagem tem um nível que é um número de 1 a... Naquela época era de 1 a 10, se eu não me engano, né? Naquela edição. E os monstros também têm um nível. Aí, normalmente, um grupo de 4 pessoas com um nível médio consegue enfrentar um monstro daquele mesmo nível. Um monstro de nível um pouco mais alto já fica complicado e... Mais alto ainda, o grupo inteiro vai morrer sem conseguir fazer nada. O Demogorgon é um monstro que o grupo dele, se tava todo mundo no nível do mago do Will, que tinha como magia mais forte aparentemente a bola de fogo, eles não tinham nível suficiente pra conseguir lutar com o Demogorgon. Porque a bola de fogo é uma magia de nível baixo. É o básico, né? É o básico do mago, né? E aí eles mandam ele atacar, né? Sinal de que, pô, o grupo tá muito na merda. Aparentemente eu sou a única aqui que nunca joguei. Não, eu nunca joguei também, não. Não. Então tá, não tô sozinha aqui. Uma curiosidade aqui. O Demogorgon, ele é um personagem que realmente existe no D&D ou ele foi criado pra série? Existe. Existe sim, é antigo, clássico. A descrição dele é daquele jeito mesmo? Um dragão de 2 cabeças? Ou varia? Não, perfeitamente. É aquilo ali. É o clássico, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, meu, pegaram até o mesmo monstro. Ele só nunca ia ser vencido tão fácil. Então, voltando ali só que o Mandrake tava falando do poder que ele percebeu que todo mundo morreria no Bola de Fogo, eu li em algum lugar alguém que fez essa comentou sobre isso, e que na própria série mostra, eles falam do jogo que ele não teria como ganhar, e eles mostram pro público como que isso funcionaria quando eles queimam ele no próprio filme, né, na série, e não acontece nada com ele. É como se tivesse usado mesmo bola de fogo no jogo e mostrado que no jogo não teria dado efeito nenhum. Nossa, eu não notei isso. E acabei de perceber outra referência também. Assim como aquele grupo de aventureiros normalmente não teria capacidade de vencer o Demogorgon, né, dependendo da bondade do mestre, que no caso é o roteirista do jogo, né? Um grupo de crianças venceram um monstro, né, interdimensional. Tá bom, que tinha Eleven ali, né, que faz toda a diferença. Mas ainda assim seria muito implausível você pensar, né, num grupo de crianças que vão combater um monstro e levam, sei lá, estilingue, sabe? De combate. Pois é, que aliás essa cena do estilingue é outra referência que eu achei linda, a Witch, né? Ao Pennywise. Que no filme eles destroem o Witch tecnicamente com o estilingue quando acertam ele. Então, cara, mas todos ali podiam morrer, menos o Dustin, cara. O Dustin é muito massa, né, velho? O Dustin é muito bom. É o carisma em pessoa, né, velho? Não, ele é o bocão do Goonies, cara, só que sem dente. Eu olhei pra ele e falei, nossa, mano, é o bocão do Goonies. É o cara mais sensato do grupo.
Cara, ele realmente. Ele tem cara de ser o bobão, né? Mas não é, né, cara? Ele é o mais inteligente ali. É só o jeito dele mesmo. Mas ele, quando tanto que é interessante, na parte que eles brigam lá, que o molequinho lá, o principal lá, qual é o nome dele mesmo? Lyle? Qual que vocês estão falando, Will? Não, o outro. Acho que. Não sei se eu tá sumido, o outro Não, lá, que gosta da Eleven lá. Mike. O cara de sapo. Lembrei. É muito nome de década de 80, né? Mike. Eu lembro do Falcão. Então, vocês falaram que o Dusty é o bocão do Goonies, só pra falar. Eu não acho que a minha visão dele não foi muito pro bocão do Goonies. A minha foi mais do gordo mesmo. Mas não mesmo, não? Não, o bocão é o que fala em espanhol, que é o mais folgado, que é o... Sabia que tava acontecendo uma confusão aí, que eu tô com um gordinho na cabeça, não era o cara. Não, mas é esse mesmo, eu tô falando do gordinho mesmo, aquele gordinho lá, que foi com a família italiana, é ele, não com aquele espanhol lá. Falamos besteira. Falei que tem que ter a Lyle, cara, a Lyle sabe o nome de tudo. É que também a gente tá falando de Goonies, né, que é um dos meus filmes favoritos. O Dust tem uma curiosidade aqui, que talvez seja meio óbvia pra maioria, mas realmente, cara, ele não tem os dentes da frente. Ou não tinha até então. Porque ele tem uma doença chamada displasia cleidocraniana. Acarreta numa má formação do crânio. Não só isso. Tem uma má formação também da clavícula. Tanto que por isso que ele tem aquela habilidade de juntar os braços assim. Que cara, dá uma gastura desgraçada, mas eu tenho um amigo que ele faz isso também, E outra coisa sobre isso, o personagem, o original, ele não teria isso, eles adaptaram pro ator. Que maneiro, cara. Boas séries fazem isso, né? Vem o que o ator ele pode oferecer e acrescenta esse elemento porque vai ser mais natural, né? E tipo assim, o personagem dele tinha tudo pra ser o zoado, o mongolzinho da galera. Cara, bicho, ele surpreende demais, bicho. Então, ele é até maturo, ele é maturo, cara. Tem uma cena lá que ele briga lá com os dois meninos brigam, né? Uhum. E aí ele fala assim, não, cara, você tem que fazer a paz. Não, mas ele começou não sei o quê. Aí fala, não, tem uma expressão em inglês que eles usam, né? You drew the first blood, né? Tipo, você derramou o sangue, tipo, você deu o primeiro soco, né? Tipo, você derramou o primeiro sangue, você deu o primeiro soco. Você começou, né? Então você perdeu a razão. Não, tá certo. E aí eles vão, conversa, e eles estendem a mão e eles fazem as pazes. Aí fala, que legal. Eu acabei de entender, com essa tua explicação, o título do Rambo? Do filme do Stallone lá, Rambo. Olha, cara, First Blood, né? First Blood. First Blood tem um significado na área militar que é diferente. First Blood é o cara que vai à frente. Ele é tipo o primeiro a morrer, digamos assim. É o ponta de lança. Cara, é incrível como o Stallone gosta dessa ideia, né? De o cara que é dispensável. Porque, na verdade, essa história não é do Stallone, é do Dave Morell. Eu tenho os dois livros. Eu tenho o livro dos anos 80 e tenho o primeiro lançamento da década de 70, que não existia nenhum filme ainda. Sim, eu sou um pouco nerd. eu sabia a referência do livro, mas eu digo que o Stallone tem muito isso, porque ele resolveu, né, fazer um roteiro de um filme em cima desse livro, que tem essa ideia, né, de o cara descartável. Na verdade, cara, ele leu o livro do David Morell e pediu autorização pra fazer o filme. Na verdade, essa história ela é toda do David Morell, porque o David Morell ele dava aulas pra uma galera que era veterana do Vietnã, e nisso ele criou uma história nos anos 70 dentro disso. O Stallone, pra muita galera que duvida, o cara realmente lê livros. Ele lê. Não interpreta bem, mas lê. Ele pediu o Dave Morell autorização pra poder fazer um filme da história dele. Mas a partir do 2, claro, ele foi inventando algumas coisas e dando umas cagadinhas na história. Mas enfim. É exatamente o que eu ia citar, que no 2, só pra terminar esse off-topic, no 2, ele fala lá pra mulher que ele se namora lá, vietnamita, sei lá, que ele é dispensável, né? Ele é expendable. E, alguns anos depois... Eu falei isso quando eu gravei o podcast. Você falou isso no Fator Faixa Vermelha. Eu falei essa história. Cara, sabe qual a grande sacada do Stallone? É criar personagens com redenção, cara. É sempre assim, é o cara que tá na merda e depois ele atinge o ápice da vida dele. Vambora. Voltar pra Stranger Things.
A gente não citou muito da história dos irmãos, né? Dos criadores. É engraçado os irmãos Duffer, porque eles nasceram em 84, cara. Exato, eles não pegaram realmente a década de 80. Eles não viveram os anos 80, eles eram crianças. Mas eu também, eu nasci em 88, né? Mas tá bom que o Brasil tem um delay, né? Tem um atraso, mas... A gente tem uma cultura anos 80 graças à Sessão da Tarde. Inevitavelmente por causa disso. A infância a gente lembra bem dos 6, 7 anos em diante. Principalmente tipo entre 8 e 9 anos. Eu nasci em 87, cara. Então eu nasci no final da década de 80. Minha infância foi da década de 90. Eu lembro muito bem de 93, 94 em diante. 94 foi ano do Tetra, eu lembro. Mas tipo, até 93 eu consigo lembrar. Abaixo disso, 92 eu já não consigo. É engraçado, né, cara? Esse saudosismo de uma coisa que eles não viveram. É muito maluco isso, né, cara? É muito maluco. E que, tipo assim, esses caras, bicho, eles estão iniciando agora, velho. Eles começaram a fazer algumas coisas em 2015. Eles fizeram um filme chamado Raiden, escondido, né? É Raiden escondido, em inglês. E o que é mais interessante, o Raiden é um roteiro deles, né? Que eles venderam pra Warner assim que eles se formaram na faculdade de cinema, na Califórnia. Maneiro, cara. Assim, caso vocês não saibam, eles são gêmeos. Sim. O que eu acho já muito esquisito, né? Ele só não pode virar os Wachowski daqui a pouco. Troca de sexo, muda de nome. Os Wachowski foi longe, os caras é doido, né? Parece que eles brincam com esse negócio de fazer filminhos e tal, desde a terceira série, né? Desde que eles ganharam dos pais deles uma câmerazinha, né? Eles começaram a fazer já algumas brincadeiras, alguns filmes curtos, né? Aparentemente tem uma galera, né, que teve essa infância, né, de ter uma câmera, né? Ter acesso a uma câmera e brincar, né, com os amigos, fazer historinhas e tal, imitar filmes. E parece que eles seguiram bem esse rumo na infância, né? E depois, quando eles se mudaram pra Califórnia, decidiram fazer cinema. É que, tipo assim, eu desconheço, assim, como é nos Estados Unidos em questão de cultura anos 80, pra galera mais jovem, né? A gente teve a referência da Sessão da Tarde, ok. Mas, por exemplo, eu tava conversando com a Laila da última vez que ela esteve nos Estados Unidos, que teve uma referência no Deadpool, né, Laila? Onde tem uma referência a Curtindo a Vida Doidada e ninguém nos Estados Unidos sabia o que era. Cara, quando ela me contou isso, eu fiquei assim, tipo, cara, como assim? Mas eu acho que isso faz muito É a idade sentido, mesmo, o pessoal sabia? que não viu. Curtindo a Vida Doidado mostra um personagem que ele é muito brasileiro. Então eu consigo entender perfeitamente por que explodiu aqui e não explodiu lá. Não é só isso, sabia? Sabe o que acontece, ô Profeta? Acontece o seguinte, que tem muitos filmes que fizeram mais sucesso aqui do que propriamente nos Estados Unidos. E de repente pra gente foi um boom muito grande, uma coisa muito marcante, Curtindo a Vida Doidada. Um filme que eu te garanto que ninguém lá curte, ninguém tem um saudosismo tão grande, é a Lagoa Azul. Nesta quinta, na Sessão da Tarde. Ah, claro, porque aqui virou piada, né, cara? Aqui todo mês passava. Lagoa Azul eu tenho o DVD original. Nossa, parabéns. Se você gosta de se torturar assim, tudo bem. Não, o pior que é bom. Vocês falam isso, mas eu aposto que vocês não lembram do filme. É muito bom. Lembro. Os três. Mó putaria. Do primeiro, da continuação e do remake. Ah, não. Só o primeiro. Isso aí não abusa, né? Tu tá entendendo que teve uma continuação que eles tiveram... que um dos dois lá teve filhos. Eles caíram na porra da ilha de novo. Vocês viram o remake de 2000 e bolinha? Teve outro remake. Eu vi, cara. Que bosta, bicho. Eu vi. Uma ex-namorada minha fez eu ver esse filme. Não, o filme é muito bom, é melhor que o original. Não é não, cara. Terminaram, né? Não tem nudez, cara. Então, o filme é uma merda. Porque, tipo assim, uns adolescentes que vão num cruzeiro e acabam ficando perdido numa ilha. Só que, cara, tem uma hora que eu tava achando o filme tão chato que eu dormi, acordei de novo, o filme não tinha acabado. Stranger Things. O filme que é principal referência é o ET, o extraterrestre. É isso que eu ia falar agora. Ele é a maior referência que tem no Stranger Things, é o ET. Tanto que é referência forte na série, é que aquela cena clássica que a Eleven põe a peruca loira, põe o vestido, aquela cena é exatamente a mesma do ET. Tanto que os próprios irmãos Duffer, eles falaram, olha, tenta seguir o máximo fiel possível ao ET. Os passos, o olhar, tudo. Cara, você vê exatamente, você emparelhar as cenas, velho. Ela ligando a TV, ela se vestindo. Toda dura. Isso! Pedir telefone, né?
ponta do dedo, acender a luz entre a ponta do dedo. Né? Não se esqueçam da van. Cara, fantástico, velho. Fantástico. Eu fiquei louco com essa cena, velho. A van e joga por cima em vez de voar. Já que ela tem poderes, né? Vamos fazer ela destruir a van. Pega a van e joga por cima, né? A quebra de expectativa, né? Porque quando você reconhece a cena logo de cara, você pensa que ela vai voar. É. Ela é uma uma telepata, né? Ela é uma telecinética. Então você espera que ela levite com a bike, né? Mas nossa, assim, na hora que você tá assistindo, você faz voa, vai, voa. Vocês querem ver uma coisa interessante? No primeiro episódio, eles apostam a revista da morte da Fênix, né? Sim. Ah, do X-Men. Da X-Men. E, cara, na verdade, existe todo um paralelo da Eleven com a Fênix. Também, Jean Grey. A entidade, né? É a primeira aparição da Fênix Negra, né? Exato. Isso. E na verdade, não era a morte, é a primeira aparição da Fênix Negra que eles apostam. E na verdade, não falo nem só da Fênix Negra, eu falo da Fênix como personagem em Fênix e um pouco da Fênix Negra. Depois acho que a gente pode entrar nessas teorias mais pra frente. Mas assim, ela é uma personagem que ela tem a telecinese e ela tem um certo grau de telepatia. Que ela parece saber o que algumas pessoas pensam, né? Quando querem machucar, ela consegue entrar meio que na mente das pessoas. Ela tem algo que seria semelhante a uma telepatia. Ela parece saber de vez em quando que algumas pessoas pensam, não de forma consciente, mas parece que elas têm uma certa forma de empatia ali, né? De sentir os sentimentos das pessoas. E o próprio tanque que ela é colocada serviria quase como o cérebro dos X-Men, o aparelho que serve pra amplificar os poderes dos telepatas. Eu acho que ela tem uma super audição, porque tem hora que os moleques estão conversando meio longe dela, assim, meio sussurrando, e ela ouve tudo, ela percebe o que tá acontecendo, sabe? Então, eu já acho que isso é mais pra telepatia, que ela consegue ouvir dentro da cabeça deles o que tá sendo falado. Eu acho que ela só tava fazendo uma coisa que eu costumo fazer muito, que é fingir que sabe o que tá acontecendo. Então, eu não acho que seja telepatia nem super audição. Eu acho também que ela pensa no mundo dela. Tipo, ela foi criada como esse ratinho de laboratório. Que do nada ela tá, tipo, com um monte de criança, numa correria, tipo, numa loucura toda. O que você vai fazer se você fosse ela? Você só presta atenção em tudo. Logicamente, se os caras estão conversando lá longe, você vai tentar escutar, entendeu? Só eu concluir aqui essa série de referências, na minha opinião, a X-Men também, ela usa o tanque para amplificar os poderes dela. Seria mais ou menos como o cérebro dos X-Men. E no final, cara, ela usa uma bola de fogo praticamente para tentar destruir praticamente não, né? Ela transforma ali aquela energia, quase uma bola de fogo lá pra atacar o monstro, o Demogorgon, e seria semelhante quase ao poder da Fênix, né? Que é a telecinese na forma de fogo da Fênix. E tem todo o lance, né? Que como é a primeira aparição da Fênix Negra, tem todo o lance das duas descobrindo seu poder ainda e tudo mais. O que me leva a crer é que ela volta na segunda temporada, porque no X-Men 2 ela já começa a ter os poderes da Não vamos falar de X-Men 2, para. Ninguém tá falando de filme. Não, tô falando de quadrinhos. Tô falando de quadrinhos dos X-Men. Eu sei, mas é o mesmo universo, cara. Ele ficou revoltado agora, velho. Gerou um revoltos agora. Então, se não me falha a memória, eu vi esse negócio do X-Men, é a edição do quadrinho 134. Se não me falha, já que daqui a pouco eu pesquiso. I'm not even surprised what happened to your brother. I'm sorry I have to be the one to tell you that the Byers, their family is a disgrace to the entire... Então, gente, uma coisa que eu acho engraçada nessa série é o seguinte, porque, na verdade, é uma constatação da realidade, né? Se fosse alguns bons anos atrás, eu me identificaria com qualquer um dos principais, das crianças ali, né? Só que hoje em dia, cara, eu tô me identificando com os personagens mais velhos, velho. Tanto que o meu personagem favorito dessa série é o delegado Jim Hooper. Situação de merda dele, velho. Quem nunca ligou bêbado pra um ex ou pra uma ex, né? Ah, eu não, cara. Eu não, me segurei, né? Tipo assim, algumas situações você identifica com a vida adulta, entendeu? Já passar por... Não seja esse problema, mas seja outros, que, por exemplo, você vê que a vida dele ali é um problemaço, cara. Apesar dele ser um chefe de polícia, você vê que ele passa por diversos problemas. Não, ele é um chefe de polícia totalmente, tipo,
contrário de filmes e séries, né? Porque geralmente eles se dão bem em tudo e ele só se ferra. Na verdade, ele é bem anos 80. Ele é bem estereotipado nos anos 80, né? Então, ele é bem Stallone Cobra, todo fudido, um cara casca grossa, que bate no bandido. Porque ele não é um simples delegado de uma cidadezinha de interior. Você percebe que o cara, ele veio da capital e ele tinha uma formação que não é, cara, de um cara do interior, um hillbilly. Olha, ele entra sozinho na base, armado, os caras vai, pede o radinho, ele desarma, bate em todo mundo, invade. O exército de um homem só. O cara ali, ele dá conta do complexo inteiro ali, praticamente, cara. Desde quando um delegado do interior ia sacar que tinha escuta dentro da casa dele, cara? Pois é. O maluco saiu desmontando tudo, velho. Tanto que no final, o pessoal pega, encontra ele de carro, abre a porta e ele entra. Que me leva a crer que ele vai virar tipo um agente da CIA, cara. Ele vai trabalhar pros caras. O pessoal vai pegar, fazer uma lavagem cerebral, alguma coisa louca nele, cara. Talvez ele mude de lado, de repente. Não vai fazer lavagem cerebral, ele fez um acordo. Na verdade, ele fez um acordo. Ah, mas e aí? O que vai acontecer depois? Quem garante, cara? Tanto que a galera não percebeu, mas ele entregou geral ali no final. Sim, entregou a menina, cara. Entregou a menina lá no finalzinho. Ele entregou todo mundo, na verdade, até pôs em risco a vida das crianças ali também. Só que é exatamente isso, cara. Ele é um estereótipo do brucutu dos anos 80. Ele é ali, cara, o John McClane, ele é ali o Stallone Cobra, ele é uma mistura desse pessoal ali. Porque ele resolve tudo sozinho, cara. Você vê, o bicho é maluco, ele entra dando uma base lá dos caras lá, velho, sozinho. Os diálogos são os melhores. Os caras pegam e começam a bater, ele começa a risar, a ignorar os caras. Vai, fala, eu já falei, pô. Eu gaguejei? Você tá surdo? Você não me ouviu, porra? É muito style, cara. O personagem dele é massa pra caralho, velho. E as expressões faciais dele são muito boas, né? Que ele tem aquela cara de pessoa circunspecta, né? De todo herói durão, né? Só que você consegue também ver nas expressões dele o peso de muito sofrimento do cara que tá segurando ali pelo fiapo, né? Sabe-se lá o que tá mantendo esse cara de pé, fazendo ele levantar todo dia. Sim, mas você viu que a motivação dele é a filha dele, que morreu, e ele viu no menino uma redenção, né? Uma maneira de... Olha a redenção aí. Ei, Stallone. Ele tentar fazer algo. Ele, não conseguiu salvar minha filha. Ele viu o menino lá desaparecido, a mãe desesperada. A mãe falou, ele não morreu, sumiu, pegaram ele. E ele vai atrás, ele vê o corpo, ele fala, isso aqui não é moleque. Ele bota a mão, descobre que o moleque não tá gelado, ele, Aí ele enfia a faca, ele tira o canivete, ele abre e tá com espuma. Ele, sabia. Aí ele vai atrás, né? Aí ele fala, puta, mano, tem uma coisa muito grande por trás. E aí ele começa a mobilizar e ajuda a mãe. Eu achei essa cena muito esquisita. Como ela continua. Porque se sou eu, e eu já tive a cara de pau de enfiar a faca num corpo pra ver se é de verdade ou não, ao ver que é falso, que tá cheio de algodão, eu tinha botado no ombro e tava correndo pra praça. Galera, vocês não vão acreditar. Olha o que eu achei. Trouxeram o moleque do, tipo, Madame Tussauds, né? Cara, é muita mão de obra, cara. Que maluquice, velho. Não, mas eu até entendo. Sabe por quê, cara? No filme, vocês lembram bem. O seriado, né? O seriado eles passam em 83, cara. É a época da Guerra Fria. Tanto que a menina, ela é usada, vocês lembram, tem uma parte que ela vai até na Rússia, cara. Ela tá naquele tanque e ela começa a ouvir uns russos conversando. E aí ela se torna meio que uma arma secreta de espionagem. Tá rolando a Guerra Fria. Então, tem muito disso, cara. Não, ela é super arma. Ela foi feita pra ser arma. É arma X ela. Tipo aquela menina do Wolverine, a arma X, cara. E não é só parada de russo, não. Tem parada de alemão também. Chama Sattler Company, a empresa aqui. E não são meus parentes, tá? Só deixar bem claro aqui. Mas quando eu vi, eu entrei em parafuso, eu falei, o quê? Porque, tipo assim, todo alemão ele tem fama de ser evil, né, cara? Alemão e russo. Dá mais história de anos 80, assim, sempre, cara. Hoje em dia até que nem tanto. Olha o Duro de Matar o Primeiro. O que ele é, a nacionalidade do vilão Duro de Matar o Primeiro? Alemão. Aí volta o Duro de Matar 4, se não me engano, que ele tá com o Samuel Jackson. E vocês entenderam? Não é tão difícil de captar a ideia ali, entendeu? É uma parada, a Sattler Company é uma parada do governo americano, usada pra poder pegar informações do outro lado da Guerra Fria, que é os russos. É um plot bem fácil de entender, bem simples pra quem já tem essa bagagem de filme dos anos 80, 90. A gente assimila isso muito mais rápido do que um moleque que for ver agora, ele vai achar isso muito original. Tipo, caramba, eles faziam isso. Hello? Mr. Clark, it's Dustin. Dustin? Is everything okay?
I have a science question. Cara, é tudo tão analógico, né, velho? Mas eu acho tão massa. Isso é legal. Os telefones, né, velho? As músicas. Aquela mixtape, cara, de música punk. Eu acho que esse que é o que dá o charme no negócio. Não o fato de ter alguma coisa inovadora. É simplesmente brilhante. Tem todo um charme, a série toda. Tá com a Joy Division, Atmospheric, é uma música mó depressiva, mano. Toca Sex Pistols, Television, The Smiths, vários clássicos. E é engraçado que eu lembrei agora, que até a Laila falou, ela contou lá que depois que ela tava começando a assistir a série lá com a irmãzinha dela, a irmã mais nova, adolescente, né? E aí começou a tocar Sex Pistols, no Should Stay, Should Go, ela... Errou! Nossa, Mamonas Assassinas, que isso? Eu de um beijo nela. Pior que é, cara, isso é meio enraizado aqui no Brasil. Bom, vamos voltar pro enredo da série. Bom, basicamente é o desaparecimento do Will, né? Que fica aquele mistério e tal. E, cara, o desenrolar da história, os pequenos problemas, né, que aparecem durante, são muito bem amarrados, cara. Por mais que o Felipe não tenha gostado da série, eu acho que ele gostou do roteiro, velho. Não, eu gostei, que eu falei. Eu não achei nada original, achei mais uma homenagem, mas é legal sim. Vamos falar de uns personagens aqui que a gente não colocou na roda ainda, hein? O Jonathan. Vamos falar do Jonathan. E, falou quase junto comigo, que é isso, velho? O Jonathan da nova geração. O Jonathan, ele é um voyeur foda, cara. Esse bicho é um tarado, porque... É um psicopata esse cara, vamos ser sinceros, né? Mas, não vai começar a falar mal do Jonathan por causa que ele é o meu favorito da série. Não, deixa eu explicar. Ele viu a putaria, em vez de ele só ver, não. Ele fotografou e levou pra mais tarde, cara. Não, tá. Esse foi o único erro, o único momento creepy dele. Mas de fora isso, ele é incrível. Mas, gente, vamos entender. Não existia internet. Pornô era muito restrito. Ou você comprava revista ou comprava VHS. Era muito difícil ter acesso. E ele era um adolescente. Eu não tô dizendo que é certo. Mas assim, adolescente faz merda. Não é certo, mas era o pornô do moleque, cara. A diversão dele era essa. É o mais próximo que ele conseguiu de ter uma aventura sexual, foi isso. Cara, ele poderia viver uma aventura sexual de verdade. Seria mais próximo ainda do que ficar nas fotos. Mas o moleque é mó travadão, cara. Você viu, ele era todo travadão, não tinha amigo. Ele era o esquisito, cara. Ele é o que a gente pode chamar nos Estados Unidos de freak, né? Cara, mais do que freak, eu acho que ele tá mais pra creep mesmo, viu? Ele não era melecão, ele era só esquisito. Ele é muito fechado. Sim, o cara que entra depois armado e mata todo mundo na escola, né, cara? Isso! Não, para de falar isso dele. Não, que absurdo. A Lai tá revoltada aqui. Não, a gente tem que falar a verdade, ué. Não. Então tá, o que o Jonathan é pra você? Qual a sua visão que você teve do Jonathan? Vai lá. Pode ter esse momento de esquisitice dele que foi tirar essas fotos todas, mas ele é a melhor pessoa da série, do Coração de Ouro, porque assim, ele é afastado, ele não fala com ninguém, ele esconde as emoções, mas ele tá super preocupado o tempo inteiro, ele vai atrás, ele é incrível. Pra mim, o Jonathan da série é o meu personagem favorito. E o que eu não gosto, não gosto que fala mal dele, que ele seria aquele que mata todo mundo, porque esses tempos atrás estavam fazendo esse teste, né, de se descrever em 3 personagens fictícios. Eu cheguei em 15 e entre os 15 o meu foi o Jonathan. Por causa que eu sempre tive o problema, assim, de me socializar, eu sou muito tímida e sei lá o que, eu falo pouco. E eu tenho esse carinho muito grande pela minha irmãzinha, que com certeza que se acontecesse com ela, eu seria o Jonathan da história, sabe? Que eu li uma entrevista dos próprios criadores da série, a questão da menina não terminar com o Jonathan é porque eles falaram que o ator que fez o Steve, ele era tão carismático, ele era um cara que eles gostaram tanto de trabalhar com ele se doou tanto pro papel, que eles fizeram o personagem dele crescer. Não era pra ele ter todo aquele desenvolvimento. E ele poderia ter morrido também, né, cara? Cara, é questão de lógica também, porque na realidade o Jonathan nunca ia ficar com ela. Então, não nada a ver. O que aproximou os dois, na verdade, que a menina nem sabia que ele existia praticamente, foi o fato dele ir na festa, se tirar da foto, e ter toda aquela confusão, depois teve o irmão dele. Se não fosse por isso, ele jamais se aproximaria dela. Mas vale lembrar que isso é um seriado, não é um filme, não acabou. Talvez vai ter segunda, terceira, quarta temporada. Aí mais pra frente, eles podem ficar juntos, né?
Então, a Nancy, que é a garota, né? Ela, cara, tem uma cena meio fantasiada que é os dois dormir juntos. Aquilo ali nunca ia acontecer, né? Aquilo é só da ficção mesmo. Aquilo nunca ia acontecer. Só que a Nancy, cara... Então, a Nancy é engraçada. Ela encaixa muito bem com o Jonathan, não como namorados, mas sim como dupla mesmo, cara. De resolver as paradas. Os caras, bicho, é muito louco, cara. Eles montam cada armadilha. E uma coisa muito massa. Uma coisa muito massa. O Jonathan pega o revólver e a Nancy pega o taco de beisebol. Cara, tava tudo errado. Porque o Jonathan é péssimo pra atirar, cara. Quando a Nancy pegou a arma, pum, acertou o primeiro tiro. Cara, perfeito. Perfeito, cara, não tem força. Ela não tem força pra poder segurar o taco de beisebol. Mas ela tem habilidade. O Jonathan, ele não tem habilidade, mas ele tem força. Cara, perfeito. A dupla perfeita ali. E a Nancy é a típica adolescente, né, cara? Tudo que a mãe dela pergunta. Ah, por que você vai... aconteceu alguma coisa? Ela, nothing. A palavra que ela mais usa, cara. É todo tempo todo, nothing. Mas todo o arco ali da Nancy foi uma coisa que me... Te incomodou? Não, assim, na verdade o começo do desenvolvimento daquele arco, nossa, pra mim foi muita chatice. Acho que é o segundo episódio, que é praticamente inteiro focado nessa questão dela, querer ser popular, querer se envolver com eles ali e tal. E aí termina, acho que é o segundo episódio que termina com a Bárbara assumindo. Cara, e depois desse episódio eu fiquei uns dias sem continuar assistindo a série. Sério? Nossa, pegou uma raiva foda, hein? Caraca, bicho. Não peguei raiva. É do tipo assim, cortou barato que eu tava do primeiro episódio, jogou lá no alto, assim, minha expectativa. Aí o segundo episódio veio nessa e quando acontece isso, cara, eu paro. Falo, depois eu assisto. Foi muito arrastado. Eu sei que ela precisava passar pelo sumiço da melhor amiga pra poder se integrar na história, né? Mas, nossa, pra mim foi difícil de sobreviver a isso. Eu gostei desse arco dela, por causa, tanto que mostrou assim, a menina, a inteligente da escola, querendo ser a patricinha, querendo ser a popular, entendeu? Tipo, disposta a fazer coisa que não quer, que não deve, pra conseguir pra poder se inteirar na sociedade, né? Então, e é uma coisa que, assistindo os filmes que se passam nos anos 80, ou os verdadeiros e tal, quanto mais popular, mais babaca é. Ela é igual o irmão dela, ela é uma nerd. Então, ela é super. Quando você olha pra Barbie, você vê nerd na cara. Ela some, o pessoal começa a ir atrás, depois desistem, praticamente o pessoal cancela a busca e fica só atrás do Will, cara. Tipo, sei lá, meio que desiste, cara. O pessoal não foi atrás dela. Acabou, sumiu. Eu acho que o pessoal supervalorizou isso aí, velho. Ficou esquisito? Ficou, mas, pô, eram 8 episódios. É isso que eu não gostei, cara. Eu não sei por que fazer tão poucos episódios, cara. Eu não sei por que fazer 8, né? É porque eles ficaram com medo de dar errado, cara. Não é que a cidade inteira se preocupou com o Will e ninguém se preocupou com a Bárbara. É simplesmente que o foco da série era no Will, né? E nenhuma cena contemplou o que aconteceu com a Bárbara. Provavelmente teve a família dela também levantando essa questão de que ela sumiu, né? Gente procurando. Deve ter tido movimento na cidade, mas isso não importava pro roteiro da série. Então não faz sentido ter qualquer foco nisso. Tanto uma morte aqui que passa bem batida e passou pela gente, que foi do Chapeiro. Vocês lembram o Chapeiro? O primeiro que... Eu sabia que aquele cara morrer. Ô, cara, deu dó do cara. Tudo bem, deu dó do cara. A mulher chegou e falou, eu sou da ciência social, vim ver a criança, tipo, nossa, 2 da manhã? Nossa, vai dar merda. Aí ela vai, ele vira, saca uma pistola e tira na cabeça. Puta, sabia. E tipo assim... Ele é super bonzinho. Ele é o estereótipo daquele cara durão, né? Parece que ele vai arrancar a cabeça da Eleven fora. Cara, dá um adendo aqui, hein, da atriz Millie Bobby Brown. Ela é vegana, velho. Uma coisa bizarra. Isso eu vi na entrevista ela falando. Ela não come carne, né, lógico. Odeia waffles. Tanto que quando ela tinha essas cenas de comer, ela só mastigava e cuspia num balde que ficava perto dela. Sério, cara. E tipo assim, o pessoal ficava, por que você tá cuspindo um hambúrguer, cara? Por quê? E rendia muita risada, cara, porque quando acabava a cena, ela
ela cuspia no balde. Aí ela voltava séria, né, pra fazer a cena, o pessoal cascava o bico de rir. Na verdade, ela nunca engoliu nada daquilo, ela só mastigava e cuspia. Mas é nojento, eu sei, mas é interessante. Então, sabendo disso, eles deveriam ter feito uma coisa que parecesse hambúrguer, que fosse vegano, né? Não, tipo assim, ficou perfeito. Você olha, parece que ela tá comendo, mas na verdade... Falando ainda da Millie, eu não sei se vocês sabem como foi que convenceram ela a cortar o cabelo, que ela também não queria. Ah, sim, isso foi muito lindo. Conta aí, Leg. Negócio de câncer? Não. Então, é porque ela viu aquela novela Laços de Família. Não, então, porque ela não queria cortar o cabelo, raspar o cabelo, por causa que ela tava falando que ia ficar muito feio, né? Que mulher não combina com cabelo raspado. Então ela tava com medo de ficar feia. E mostraram pra ela a foto da moça do Mad Max, né? Falando que não tem nada a ver, que vai continuar linda. Aí ela aceitou, porque ela achou... então, ela achou linda e aceitou cortar o cabelo. É Charlize Theron, né? Tá lá, né? Eu falo, a mulher não tem cabelo, não tem um braço, é bonita pra caramba. Por que você acha que vai ficar feia, né? Cara, e teve uma entrevista com as crianças, né, num talk show nos Estados Unidos. Não sei se vocês chegaram a ver, que perguntam, né, pra ela se aquela cena do beijo dos dois, dela e do Mike, se foi o primeiro beijo dela, né? Foi o primeiro beijo dos dois, né? Sim, né? E todo mundo começa a rir. Aí o ator que faz o Mike, ele olha pra plateia, né? Como assim, cara? Vocês estão rindo por quê? E ela falou, que o Mark tava todo preparado, que ele tinha tic-tac. Nossa. Olha, eles perderam a chance de botar a música tocando de fundo, né? My Girl, né? Cara, então, tem dois veteranos aí que é indispensável, a gente não pode deixar de falar da Iona Ryder. Winona Ryder. Matt Modini. Que, tipo assim, não são uns puta ator também, não vamos babar muito o ovo dos caras, mas, tipo assim, eles, cara, eles são atores fortes nos anos 80. A Winona Ryder fez aquele filme do Besouro Suco, Beetlejuice. Fantástico se diverte. Isso. Nossa, 3 nomes, né? Ela tá fazendo 2. Ao todo, contando com o Fantasma se Divertem 2, ela tem 4 filmes com Tim Burton. Cara, o Matt Modini, ele participou de uma porrada de filme de terror aí, filme de suspense. Ele não é um cara muito conhecido nem da galera dos anos 90, pra te falar a verdade. Porque eu sou dos anos 90 e eu não conheço muita coisa dele. Eu lembro dele de nome, mas também não lembro de muitos filmes, não. Ele já fez filme com ela antes. Cara, o Matt Modini, ele fez um filme que eu não lembrava, cara, que eu adoro, que eu chorei quando era criança, que era muito bonito. Que é o Lembrança de Outra Vida. Que é um cara que é um puta empresário rico, que tá cagando pra família, ele sofre um acidente, morre, e aí ele volta num cachorro. E ele fica protegendo a mulher dele e o filho dele. Nossa, mas esse filme é de chorar. E ele era o cara... É um filme muito bonito, cara. Lembrança de Outra Vida. É um filme de 95, eu achei aqui. Ele era o cachorro. O Matt Modini, eu lembro dele vagamente, cara, no Born to Kill. Full Metal Jacket. Eu Nascido pra Matar. Sim. Não, eu sei assim, quando eu vi o ator na série, eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Aí eu fui ver o nome. Eu lembrava do nome dele de algum lugar também. Mas, cara, sério, não lembro de nada que ele tenha feito, assim. Só que, cara, eles são uma ponta só de referência nessa parada aí. Se eles pegassem realmente um cara... Quem é um cara dos anos 80, assim, que você olhasse... Putz, esse cara é dos anos 80. Michael J. Fox. Michael J. Fox. 2 votos pro Michael J. Fox. Ou Ed Murphy, cara. Não, se fosse Ed Murphy tem um problema, cara. Ele ia fazer todo mundo do elenco. Pior que é, cara. Isso é loucura dos anos 90. Não, já. Caramba, tá louco? Você nunca viu um Príncipe de Nova York? Ele faz a barbearia inteira. E assim, ele não inventou isso, né? Ele pegou isso de tendências, né, de outros atores nos Estados Unidos. Ele só é o cara, hoje, né, mais conhecido que faz isso. Sim, sim. John Candy também, cara. John Candy? O John Candy morreu, não? Não, mas anos 80. Não, é porque, tipo assim, a gente tá discutindo o seguinte, de trazer... pra colocar na série. Isso. Matthew Broderick. Matthew Broderick. Outro ator que é muito anos 80, eu não sei o nome dele, é o diretor lá do Ferris Bueller. Nossa, diretor do Ferris Bueller?
Nem lembro da cara dele. Nossa, aí tem que pesquisar agora. Ele também fez o filme Pest, com o Leguizamo, ele era o caçador. Ah, sim, ele tá no filme do Howard o Pato. E isso, ele é o vilão do Howard, o Super Pato. Well, is there any way for the acrobat to get to the Upside Down? Well, you'd have to create a massive amount of energy, more than humans are currently capable of creating, mind you, to open up some kind of tear in time and space. And then you create a doorway. Então, gente, fazendo um trocadilho aqui, quais são as coisas estranhas que vocês viram assim na série e vocês falam, putz, isso aí eu não entendi? Ah, de não entender? É, de não entender. Tipo, olhar assim e falar, caraca, bicho. Sabe, eu vou te falar eu vou abrir aqui as dúvidas. Uma coisa que me intriga, como que o puto do Will consegue sincronizar as luzes no Upside Down no mundo real? Cara, eu não consegui achar uma explicação pra isso. Como é que o cara acende, escreve run na parede? Como que ele consegue falar pelo telefone com a mãe dele? Então, É bizarro, cara. Não, então, você lembra da cena que a mãe e o policial vão pro outro lado e eles, tipo, os adolescentes estão em casa tentando pegar o monstro? Tem uma cena que a mãe, ela vai pra casa no Upside Down, assim que eles queimam o monstro, e ela começa a andar no corredor. E eles estão com medo do monstro voltar e tem as luzes no corredor. E conforme ela vai passando, as luzes vai acendendo. Então, e vai seguindo, a presença acende a luz. Então, o que o menininho deve ter feito no Upside Down? Ele deve ter encostado em cada luz. Porque ele fica na parede lá, em uma hora que ela quase consegue tocar ele, e isso é muito Freddy Krueger, né, cara? Que sim, tá sim. muito... Cara, e um adendo que assim nunca aconteceria no Brasil, né, velho? Onde, cara, que um moleque consegue carregar uma shotgun e atirar com tanta perfeição, bicho? Eu situar vocês na cena. Aquela cena que o Will corre pro celeiro, uma espécie de celeiro, uma casa de ferramentas, sei lá. Aí o monstro tá de frente pra ele pega uma shotgun, cara, e descarrega no monstro, bicho. É muito doido. Da onde o moleque... É muito Estados Unidos, né, cara? O Will, apesar que a série toda fica Will, enchendo o saco, né, avisando o nome dele toda hora. Você não percebe muito da personalidade do Will, não. Você vê que ele é muito inteligente. Porque se fosse qualquer um daqueles outros moleques dentro do Upside Down, teria sobrevivido por tanto tempo. O Dustin talvez... Não sei, cara. O Dustin talvez ele teria travado. Eu acho que se o Dustin tivesse caído no Upside Down, ele tinha voltado, era sozinho. Pô, a gente acabou de entrar numa parada muito maneira. E se esses moleques entraram lá? Vão lá. O Lucas, por exemplo, morto. Não, cara, o Lucas não durava 5 minutos lá. Porque o Lucas, ele é o mais nervoso dos meninos. É, ele é bem nervosinho. É o que ia correr pra cima e ia chutar todo mundo. Sim, o Mike, cara, apesar dele ser o líder, entre aspas, do grupo ali, eu acho que ele ia travar e não ia fazer nada. O Dustin, cara, eu não sei, bicho, se o Dustin naquela situação ele conseguiria se virar tão bem quanto o Will. Eu acho que todo mundo teria morto. Eu ver, ele teve muita raça ali, cara. Que ele sobreviveu, se escondeu durante muitos episódios, até pegar ele foi muito difícil. Falando do Upside Down, só um parênteses rapidinho, eu vi na internet uma coisa bem legal, que eu achei até plausível, cara. Uma teoria que um cara inventou, que vocês viram quando mostra aquela realidade, né, que é o mundo, né, que eles entram invertido, que é o Upside Down, que eles tentam entrar pra salvar o Will, né? E aí teve um cara que falou que talvez isso seja o Upside Down nada mais é do que um futuro pós-apocalíptico, um negócio tipo, mas acontecendo nos dias de hoje e talvez a Eleven ela tenha matado o bicho e como é o Demogorgon tem 2 cabeças, uma das cabeças vai ser ela e talvez ela volte na segunda temporada. Então, na verdade, não é que ela teria matado, ela é o bicho. É, tem essas duas vertentes. Que o Demogorgon, ele poderia ser um elemento do inconsciente da Eleven, né? Ele poderia ser efetivamente tipo o Fred Krueger. É algo que ela trouxe. Então, isso fica em aberto, né, cara? Isso aí é uma dúvida que tá pegando a galera. E isso eu acho maneiro. Cara, uma história que faz você pensar, especular sobre, cara, você pode ter certeza, os caras acertaram muito. Exatamente. E aí que eu enfatizo de novo que se no futuro eles explicarem, eles vão matar a magia. O ideal é que eles não expliquem, é lá Stephen King. É uma coisa que eles vão guardar, e se fizer acesso, eles vão esticar mais, tipo, sei lá, 2 temporadas aí, cara. Então, na verdade, eles falaram, o que eu tava lendo da entrevista com eles, que eles não têm pretensão de esticar demais a série. Seria mais 1 ou 2 temporadas só. Tanto é... Com a dúvida, né?
que o... Não fica na dúvida, cara. Sabe por que não fica na dúvida? O que o delegado faz na última cena dele da série? Pois é, ele coloca um wafflezinho lá. Só que fica subentendido, né? Não mostra nenhuma sombra, nenhum barulho, nem nada. Não, mas você sabe que isso não é garantia que ela tá viva e vai voltar pra comer, né? Pode ser só uma coisa simbólica, pode ser uma coisa simbólica de como quem deixa a flor no cemitério. Porque o delegado não é nenhum exemplo de sanidade ali, né? O delegado é um pirado foda, cara. Eu não sei se dá pra confiar muito no que ele fez ali, não. Mas então, o personagem, cara, que quase ninguém comenta sobre ele, eu vou colocar ele na roda aqui agora. É o professor, cara. É um irresponsável do caralho. Ele ensina os moleques a fazer um negócio lá de isolamento de sentidos. Cara, que professor doido, cara. Professor nerd, né? E pegava a professora lá também, tava namorando, pegava uma mulher lá. Eu falei, nossa, olha aí, pegador. Cara, então, muita coisa aí da série, não só de referências, mas de musicalmente falando, tem coisa que nem tinha sido lançada ainda. Só que tem uma liberdade poética aí, de estar em 83, já adaptaram. Tem coisas que foram tipo lançadas em 84, 85. Tinha coisa que tinha sido lançado em 83 mesmo. Por exemplo, músicas lá na Europa só, cara. Só um punk lá da Inglaterra. Não tinha condição nenhuma do moleque ter uma música numa mixtape de uma banda que tinha 2 singles lá na Inglaterra. Eu vi isso no Jovem Nerd. Isso, foi o... E ele foi o The Smiths. O The Smiths ele tinha lançado 2 singles, ou seja, não tinha gravado nenhum LP, nada. Só 2 singles, tava começando a fazer sucesso na Inglaterra. Foi o Cavalcante. E o moleque já tinha a música do The Smiths. Tipo, caramba, como assim? Aí os caras, ele baixou da internet, né? Tipo, pô, não existe. Né? Mas sempre tem alguém que acha que isso é um problema. Os puristas. Como diz o ditado, né? Pra mal fudedor até o saco atrapalha. Found it! I knew she was hoarding it. I knew it. Always lying, saying she's out. Bald-faced liar. Mike! I found the chocolate bunny! Mas uma coisa que não foi explicada, que eu quero que vocês... Quero puxar pra memória de vocês. A família do gordinho lá, do Descendente, do Bocão lá. Cadê? Do gordinho. Mano, o moleque mora na escola, cara. Ele, tipo, sei lá, ele mora no fundo da escola, ele não tem família. E se alimenta de pudim de chocolate, né? Quando eles vão enterrar o menino lá, o boneco, né, que eles acham que o menino, tá a família de todo mundo lá. Tá a família do Chris lá, do Meia-Noite, tá a família de todo mundo, mas a dele não tá, cara. Como ser politicamente incorreto, né? É o único, cara. Mas também, mas pensa, tem famílias assim que os pais não se conhecem, é só a amizade da criança mesmo. Não mostrou, né, que nem mostrou, que é estranho que não... Então, por isso que eu tô falando, tem famílias que tipo, que as crianças são amigas, mas as mães, os pais não tem nada a ver. Agora eu entendi o que tu falou, quando tu falou, tem família que os pais não se conhecem. Mas tem gente que tá casada há 30 anos e não se conhece. Tem isso também, Mandrake, tem isso também, viu? Eu entendo o que você falou, mas é difícil naquele universo, porque é uma cidade muito pequena no interior. Ali, tipo, todo mundo se conhece. Aquela cidadezinha... Esse não ia ficar explicadinho demais, né, velho? Até aí, eu moro numa cidade muito pequena do interior e não conheço meus vizinhos. Mas lá é muito pequeno ainda, cara. É menor e, tipo... Todo mundo ali, um vai na casa do outro, um conhece o irmão. Pra mim, ficou meio claro ali na série que a mãe do... Como que chama lá o menino? É o cara de sapo. Não. Cara de sapo. É o cara de sapo. Não, é o cara de sapo. Como que ele chama? É o cara de sapo, é o Mike, pô. O Mike Wheeler. O Mike, isso. O Mike, tá. A mãe do Mike, quando ela vai visitar lá a Joyce, pra mim fica meio claro que ela só tá ali meio que, por aparência, que ela não gosta muito. Ela fica com cara de nojinho. Fica. Sabe? Então, tipo assim, sinceramente, eu acho que... E isso fica bem claro, né? Que os pais do
do Mike, na verdade, eles são bem preocupados com o que os outros pensam deles, com a aparência. Isso. Até a Nancy faz um comentário sobre a família dela, que ela fala que o pai dela era um bom partido, era mais velho, e a mãe dela era muito nova. Então, meio que as famílias meio que juntaram os dois pra ser aquele casalzinho perfeito. Ela diz que os dois não se amam. E aí, na minha opinião, pode ser, por exemplo, que os pais do Banguela não apareceram lá no velório, porque do tipo assim, eles também não estavam nem aí, sabe? Assim como... Vai saber se ele foi criado pela avó também. Ninguém sabe, né? É isso que eu ia falar. De repente ele foi criado pela avó. É que eu tô falando isso, que não teve explicação, não mostrou a família dele. Isso que eu às vezes ele é filho verdadeiro lá do cientista e ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Bomba. Agora, o que era o pai do Mike e da Nancy, né? O que é aquilo, cara? Eu nunca vi uma pessoa tão apática e tão à parte de tudo. O cara fica perguntando à mulher: eu posso falar com meu filho? Você acha que eu devo falar? Cara, bicho, cara banana, velho. O cara não tava nem dá vergonha do cara. Não, na verdade ele é sonso mesmo, velho. Ele é sonso, ele não sabe ter atitude. Ele é o típico personagem banana dos contos do Nelson Rodrigues, que o cara é um banana completo, PhD. Exato, eu tenho certeza absoluta que ele sai pra trabalhar, o que a mulher dele não faz por aí? Caraca, cara. É tudo... É engraçado, bicho, os memes que renderam, né? Eu mandei um aí pra vocês do Steve, que resume tudo, né, cara? Deixa eu ver. Mandei aí pra vocês. Ai, abre cacete. Eu cliquei aqui. Ah, tá. Você não fez mais sua obrigação, caramba. Cara, resumiu, cara. Que ele foi merdeiro, ele foi na vibe dos caras lá, escreveu o nome do menino. Cara, você vê que o Steve, ele não é um cara B10. Como é que pode falar? Aquela galerinha dele era o quê? Grupo de marginal? Eu não sei como é que eu falo. Tipo, vamos usar a expressão dos 80, a galera barra pesada da escola dele. Se eles fizessem karatê, eles seriam todos Cobra Kai, né? Isso, exatamente. Eles são os Cobra Kai do Stranger Things. Que quando ele chega pra zoar não, né? Ele começa a defender a Nancy, falando, pô, gente, não foi legal isso e tal. Aí, depois ele apanha do Jonathan, né, na cena. Aí ele fica todo nervosinho, né? Aí o outro cara, eu não lembro direito como foi o diálogo, mas ele vai partir pra cima do outro cara. Aí o cara vira pra ele assim: se você já apanhou daquele esquisito, imagina de mim. Putz, cara. O moleque era um bosta, olhou pra ele falando: se você apanhou dele de mim, você vai tomar um pau. Aí cara, eu falei: o Steve vai apanhar 2 vezes hoje, cara. Você vai apanhar 2 vezes, seu trouxa. Aí ele vai: então deixa quieto. Aí cara, eu te falar a verdade. Esse negócio de ter pegado o taco de beisebol e saindo rodando no Demagorgon lá, cara, aquilo não me convenceu, não. Falar a verdade, eu não fui com a cara do Steve, não, velho. Sabe o que faltou? Faltou a edição, ela atrapalhou, sabe? Ele desceu bastante. Acelerar, né, bicho? Muita gente não gostou dele. Ele me lembrou muito o Dennis Zuko, né, do Greasy. Eita, foi longe agora, hein? Que ele é um babaca com os amigos babacas, mas ele mesmo, ele é um amorzinho, ele é muito amorzinho, ele só é babaca quando ele tá com os amigos trouxa. Ele é uma flor. Ele é o famoso Maria vai com as outras. É porque tipo assim, o cara, pra ele poder fazer parte de um grupinho daquele, ele tem que ser igual a todo o restante, né, velho? Tem que ser mal, tem que ser as coisas. Sim, e ele tem todo o estereótipo, família rica. O cara pode tirar onda, chegar com o carro dele, pá. Ele é tão babaca no começo, vocês lembram? Que quando no segundo episódio a menina some, e aí o cara tira a foto e fala: meu, a polícia vai aparecer, vai ser uma confusão, por quê? Eu dei festa em casa, meus pais vão saber. A preocupação dele não era com a menina que tinha sumido. A preocupação dele era dos pais dele, saber... O grupo de amigos deles era extremamente fútil, né? Não era totalmente bonzinho, não, velho. E você tá ligado que, inicialmente, ele queria só comer a menina, né? Você reparou isso. Não tinha nada de sentimento ali, não. Isso surgiu depois. Nem um pouco. Surgiu depois. Ele acabou pegando esse jeito por causa da companhia, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Se você anda com as pessoas erradas, você vai acabar sendo influenciado a fazer coisas erradas. Não tinha ninguém buzinando na orelha dele aquele negócio dos pais dele, não. Aquilo foi ele que falou. É lógico, na maldade. Então, mas é tipo Cameron do Curtindo a Vida Doidado. De quem é família rica, igual o Cameron do Curtindo a Vida Doidado. Eles têm mais medo do que os pais vão fazer, do que os pais vão falar, do que qualquer outra coisa do mundo.
O que demonstra quanto o cara é egoísta, babaca. Atitude babaca. Não é questão de ser babaca, é a questão do medo dos pais. A menina some, podia ser violentada, podia ser morta, o cara foi pra porra, festa, não sei, em casa. Eu entendo, mas não tem como comparar uma vida e uma pessoa do desaparecimento com uma festa e uma bronca dos pais, cara. Ele tá, na verdade, ele não tá com medo nem dos pais dele, ele tá com medo de perder as regalias que ele tem. Ele ficar de castigo, ia perder o carro, ia perder a mesadinha. Não, então, ele melhorou. Ele melhorou por causa da Nancy. Ele podia ter o potencial de ser uma pessoa boa, mas ele não era. Seja pelas companhias, seja pelo modo que ele estava levando a vida, né, como a vida dele estava. Mas, efetivamente, ele era um babaca. Ele foi melhorando. Então definimos aqui. O Steve é um babaca. Pronto. Próximo personagem. Cara, eu queria falar que a melhor coisa, na minha opinião, sobre, que Stranger Things tem, não é a série. Foi o ressurgimento, e olha aí, né, mais uma referência a Fênix, da revista Dragão Brasil. Puta merda. E Stranger Things trouxe de volta, ressuscitou do mundo dos mortos com honras a Dragão Brasil, direto no seu número 114. Pra quem não sabe do que a gente tá falando... Caraca, eu até tomei o programa, né? Virei o host agora. Pra quem não sabe do que a gente tá falando... A Dragão Brasil foi uma revista mítica que existiu década de 90 até os anos 2000, né? Sobre RPG. E é uma revista brasileira em que o pessoal costumava adaptar jogos, histórias, filmes, animes. E a revista morreu tem alguns anos, né? Tiveram problemas lá na editora, a editora não estava querendo pagar a galera. Aí os principais redatores saíram fora, né, e seguiram sua vida. Eles foram, a maior parte deles foi para uma mesma editora, né, trocaram de editora, mas a revista morreu. Na verdade a edição é 112, hein, corrigindo aí. A última edição? Essa do Stranger Things. Fizeram um especial, né, do Stranger Things. É rara a contagem, então, porque eu tenho aqui a Dragão Brasil 113. Tá matéria aí no Jamba Editora. Bom... A revista morreu, eles não tinham direito sobre muita coisa ali e tal, foram brigar na justiça. Enfim, aí com a série Stranger Things, como tem todos esses elementos da década de 80 e tem o elemento do RPG, um dos 3 redatores principais da revista, de brincadeira, fez uma capa. Não, cara, na verdade foi só a capa não, eles fizeram a revista toda. Não. Primeiro lançaram só a capa. Um deles fez a capa. O outro, e eu não sei se eles se comunicaram nisso... O outro, ele fez uma matéria curta adaptando o Demogorgon, do Stranger Things. Aí, conversando entre si, eles resolveram fazer a revista, né? E vendo que em poucas horas eles conseguiram milhões de pessoas, né, ali falando sobre o assunto, tendo repercussão, eles resolveram fazer uma campanha de financiamento coletivo, que em poucas horas estourou o pedido lá de dinheiro que eles tinham feito e bateu o recorde do site de financiamento que eles fizeram, né, o projeto deles, né, não teve nenhum financiamento no site, e eu não sei se no Brasil também, né, que tenha alcançado essa marca em poucas horas, em 2 dias, aliás. O recorde é brasileiro. Caraca, chegou nas mãos? Então, a revista agora ela vai ser digital. Aí, eles fizeram uma espécie de assinatura dentro do site, né, que você colabora mensalmente com a revista. Se a meta for atingida a cada mês, sai número novo. No mês seguinte, entendeu? E a revista agora tá a todo vapor. Tá saindo o primeiro número, saiu, né? E vai sair o segundo no mês que vem, e por aí vai. Isso tudo graças ao hype do Stranger Things. I can go home. I just Yeah, figured... no. I don't want to be alone. Do you? Falando na polícia, hein? Aqueles 2 policiais lá, o Ed e o Lou dos Simpsons. Cara, que galera atrapalhada, bicho. Não, atrapalhões, bicho. É o trio do Simpsons ali, cara. É o chefe Wiggum e aqueles 2 policiais lá, cara. Total. Não, esse negócio do chefe Wiggum eu não concordo, não, porque o cara era B10, não um cara atrapalhado. Mas os comandados dele, puta que pariu, os caras não fazem nada, bicho. Nada. Eu gostei muito da série. Gostei muito. Fechou perfeito. Pra mim não precisa de continuação. O último episódio eu falei, cara, não precisa de mais nada. Pra mim fechou ótimo aqui. Na verdade não precisa mesmo. Não precisaria de mais. Porque acabou muito bom. Mas eu, não tem como falar que eu não quero mais. Então, pra mim eles criaram 2 ganchos que não permite que a história se encerre ali, sabe? E assim, os ganchos, obviamente, um deles é óbvio que foi pra criar a possibilidade de segunda temporada.
que é a cena do Will no banheiro. Eu acho que não fazendo aquela cena podia ter sido algo estranho, mas algo não tão, assim, precisa ser explicado, sabe? Um negócio mais... Podia ser só ele cuspindo verme no banheiro, sem a cena de mostrar o Upside Down. Stranger Things, podia ser só uma coisa estranha. É uma piada aí, pronto. A segunda coisa que me incomoda, que vocês falaram que vocês gostaram e tal, foi como terminou a Nancy, né? Que a Nancy terminou lá com o maluquinho do topete. Eu achei esquisito, foi uma quebra de expectativa? Foi. Não foi não, cara. Foi a realidade na cara da gente ali. Não, mas então, na realidade não existe Demogorgon, né? Então... Não, eu tô falando do relacionamento ali, né, cara? Não, o que a gente tava esperando é que o seriado, ele levou a gente a acreditar que o cara ia ficar com a menina. Ó, e venhamos e convenhamos, o Steve... O personagem Steve, ele é muito mais carismático do que o moleque, do que o irmãozinho lá, o irmão mais velho do cara. Ele é todo errado, ele é babaca, mas ele é mais descolado, ele é mais carismático. O outro é mais aquela coisa introvertida, ele quer ajudar o irmão. Então, o fato de você ser mais descolado, de você ter amigos, não significa que você é mais legal do que o outro, porque ele é mais fechadão. Não falem mal do Jonathan perto da Lyle. Não gosto que fala mal do Jonathan. Não gosto. Não fala mal do Jonathan. Claro que não, mas eu tô falando, ele é mais carismático, ele chama mais atenção. Depende, eu acho um cara muito extrovertido, cara que tá muito... Eu acho mais babaca. Eu gosto de cara mais quietinho, tipo o Jonathan. Eu não gosto de caras, né? Mas... O comentário do Mandrake foi ótimo, eu não gosto de caras. Mandrake, se você gostar de caras também não tem problema nenhum. Aqui ninguém tem preconceito, viu? Então, gente... Laila, a gente já definiu que você gosta do cara que ia pegar a metralhadora e entrar na escola matando todo mundo, então tá... Não fala isso do Jonathan! Oh. Eu vou trocar a introdução da Laila agora. Fala, galera. Aqui é a Laila falando diretamente de Louveira. Não fala isso do Jonathan! Hello? Hello? Lonnie? Hopper? Who is this? Will? Will? Well, what's wrong?